Como gerar uma boa renda anual e fazer uma boa gestão mensal? Eu me permito dizer que isso é um dos grandes problemas da maioria dos vendedores, não de todos, mas da maioria. Independente de quanto ganha, já vi vendedores ganhando muito e não sabendo administrar o dinheiro, alguns ganhando menos, administrando melhor, mas também outros ganhando menos, a maioria, e não conseguindo, achando que não é possível administrar. É sobre isso que eu vou falar hoje. Primeiro, para quem não me conhece, sou Ricardo Aragão e ajudo vendedores a aumentarem as suas vendas e a se conectarem com seus clientes. E dando continuidade à sequência de vídeos, esse é o tema de hoje. Então vamos lá, como gerar uma renda, né? E como que eu faço a gestão dessa renda. É possível? Claro que é possível, independente de quanto se ganha. Lógico, tem um limite, né? Às vezes a pessoa ganha ali só para pagar realmente tudo, as contas. Mas eu vou falar de um limite para cima. Então, eu vou falar em duas situações. O que tem que se fazer, a partir de onde que você consegue ter uma boa administração desse dinheiro próximo, né? E como você vai para chegar lá. E quando você chega lá, como você administra isso? Então, vamos lá. Primeiro, nós temos que gerar renda. Então, eu tenho que me concentrar em bater as minhas metas mensais. O número ideal, o número mágico para você, né, é 70% das metas no ano. Normalmente, quando a pessoa é funcionário, se ele não bate em torno disso aí, normalmente a empresa já está ali para mandá-lo embora, porque a empresa quer pessoas que batam metas. Muitas vezes as metas são iguais a todos os vendedores, outras são diferentes. Aquele que tem mais tempo, que vende mais, tem uma meta maior. Aquele que chegou agora, talvez, não tem um histórico, tem uma meta menor. Então, muitas empresas dividem vendedores lá, A, B, C. Tem outras que não, as metas são iguais, mas o vendedor tem que ter para ele. Eu tenho que bater 70%. Poxa, Ricardo, então é um número alto, estava pensando em 30%. O vendedor que bate 30% das metas do ano tem, não vou dizer que está tudo errado, mas quase tudo errado. 70% está errado. Então, como que vai fazer para melhorar isso? Vai ter que se aprimorar como vendedor, né? Ter mais meta, ter mais propósito. Então, o primeiro ponto é se concentrar em metas. Ah, mas com 50% ainda dá? Acredito que sim. Não sei se for CLT, a empresa vai querer um funcionário assim. Como autônomo, se você levar bem, tranquilo ali, também ainda dá para fazer uma administração, mas eu estou falando um número aqui para você ter uma certa situação com folga. Ah, mas 69% também é um número bom, 60% ainda, né? Então 70% é para você ter um ponto de partida aí bem interessante, para você se equilibrar, às vezes um pouquinho a mais, um pouquinho a menos. O ideal é bater 200% da meta todo mês, aí é maravilhoso, né? O que eu digo, abaixo disso, não é que você vai ter problemas, começa a ficar mais complicado. Eu digo que pode ser estressante, e venda é estressante, e sempre vai ter estresse, tanto quem está em cima, ou quem está embaixo, né? Quem está em cima está buscando mais, quer dar mais, quer o seu melhor, é extremamente competitivo. Quem está embaixo quer garantir o seu sustento, seu emprego. Aí muitas vezes também quem está em cima não está administrando bem seu dinheiro, né? Quando eu falo administrar, não é deixar de viver, é saber administrar o que está ganhando. Até porque nós vendedores, temos o nosso material de trabalho, nós. Então temos que ter reservas, planejamentos para isso. Se acontecer eu não puder trabalhar, o que eu faço? Um vendedor, além de saber vender, ele tem que saber se planejar financeiramente, que é o segundo ponto. Primeiro, aprender a gerar renda, tem que trabalhar para isso. A maioria que eu vejo não se planeja. Eu já vi vendedores com pouca renda se planejando muito bem, muito bem. Não estou falando aqui em investimentos complicados, não, coisa simples. O cara guarda dinheirinho na poupança, investe num terreninho, sabe, parcelado, mas o cara está aplicando o seu dinheiro num consórcio, depende da situação, sabe? O importante é poupar. Ah, mas o consórcio não é isso, você não está lucrando.
não estou contestando nada, o importante é fazer alguma coisa. É quando você começa a fazer, você começa a ver mais oportunidades. Então, a gente não é se endividar, né? Tem gerente que fala, o vendedor tem que estar endividado para vender mais. Não, o vendedor tem que estar planejado, tem que estar com a cabeça boa, né? E tem vendedor assim, que muitas vezes ele tem 1, 2, 3 meses muito bons e ele acha que naqueles 3 meses, 2 meses que ele fez uma renda diferente, essa é a renda dele. Não, a renda dele é o montante do ano, porque na maioria das situações o vendedor é comissionado. Então tem muita sazonalidade aí. É com isso que o vendedor tem que aprender a lidar, a mexer. Porque ele ganha 2, 3 meses bom, fala, puxa, estou muito bem. Aí começa a gastar mais, já faz um financiamento, né? O cara ganha 3 meses bem, faz um financiamento de 36 meses, 60 meses, num carro, qualquer outra coisa. Só que ele ganhou 3 e o restante, como é que faz? Então, temos que consolidar, ter paciência, às vezes consolidar a carreira, consolidar a grana, às vezes abdicar de algo agora para ter mais logo ali na frente, né? E passa o tempo passa rápido, a gente percebe que o esforço valeu a pena e passou mais rápido do que a gente imaginava. O que eu estou falando aqui não é simplesmente guardar dinheiro, poupar dinheiro, estou falando de se planejar em 2 situações. Ser um batedor de metas, o vendedor tem que fazer isso para ter uma vida boa como vendedor, e também saber poupar, independente do investimento que você vai guardar, não importa se é a poupança, está acima da inflação. E é o que eu digo, isso já é um começo, mas não é tudo. Como eu disse, né, o vendedor acha que aquela renda daquele mês é a maior, e não, ele tem que entender isso. E também temos aqueles vendedores que ganham bem o ano todo ganham bem, bate meta, e o que acontece? Ele acha que aquilo é para sempre, espera que seja, né? O cara, mas ele não poupa, ele vive como se não houvesse amanhã, sabe? Ou falta de administração mesmo. Então ele tem que entender que ele não precisa abrir mão de nada. Assim, a pessoa às vezes ela ganha 500, ela fala, nossa, se eu ganhar 1.000, nossa, eu faria tanta coisa. Quando ela chega no 1.000, nossa, se eu ganhar 5.000, nossa, se eu ganhar 10.000, ele ganha os 10.000, só que daí ele começa a entrar em várias dívidas de 3, 4, 5 anos e não sai nunca da conta. Ele muda o padrão de vida e não poupa. Ele vive com financiamentos, ele vive com gastos caros, com viagens caras. Isso é bom, claro, mas tem jeito de fazer tudo isso sem abrir a mão, né? Só fazendo um bom planejamento. Só tem que saber que ela tem que também poupar. Uma parte da renda tem que ser para poupar, para várias situações, para vários, até para imprevisto. Pode acontecer, né? Mas principalmente para o previsto, né? Que a gente quer ter uma vida boa. Certa vez, um colega estava dando um treinamento e ele disse, né? Em um meio de vendedores, de comissionamentos muito alto, vendedores que ganhavam em média lá 30, 40 mil, ele falou, sabe qual que é o problema dos vendedores nessa empresa aqui? Que eles ganham bem, 30, né, entre 30 e 40 mil, e vivem como pessoas que ganham 40. Quem ganha 40 mil tem que viver com 20 mil. Porque 20 mil dá para viver bem. Ou 25, porque tem imposto dentro disso. Até porque o cara que ganha, olha o que ele disse, que é importante, 200, 300, 400, 500 mil por mês, ele vive como uma pessoa muitas vezes de 50, 60 mil. Não precisa mais do que isso. O resto ele investe em negócio, ele não gasta tudo. Olha a diferença de valores de renda. É lógico, queremos ter um conforto, mas não dá para viver como se não houvesse amanhã também. É igual aquela pessoa que tem o hábito de fumar, e conheço pessoas assim, puxa, cara, vamos cuidar um pouco da saúde. Vou fumar mesmo, todo mundo vai morrer. Poxa, mas se eu for viver assim, então não tem por que viver, né? Não vou fazer nada porque eu vou morrer mesmo. Então não podemos fazer isso. Olha só,
Eu estou aqui falando um pouco sobre finanças, mas eu sou especialista em vendas. Eu só estou dando uma dica, porque sempre tem os pedidos aqui que eu recebo dos meus alunos. Então, eu sou especialista em vendas. Lógico que fiz especializações em finanças, estudo sobre o assunto, invisto meu dinheiro. Há muitos anos já é um assunto que eu consigo dominar para a minha vida. E o que eu estou tentando fazer aqui é compartilhar da maneira mais simples possível. Estou falando aqui com vendedores que podem ganhar 1.000, 2.000, 3.000 por mês, 5.000, 20.000 por mês, 25, 30.000. Eu conheço vendedores em vários níveis, né, que ganham realmente 2, 3.000 por mês e vendedores que ganham 150.000 por mês, 200.000 por mês. Então, eu convivo em vários níveis de vendedores. E não muda muito, tá? É aquela história, quanto mais ganha, mais gasta. Claro, várias situações, o padrão muda, mas também tem que poupar de acordo, né? Então, eu sempre tem valido para mim em vários momentos da minha vida. Alguns colegas às vezes me procuram, eu dou algumas dicas, não do mercado financeiro, porque não é, né? A gente, mas dicas simples. Mas em todas as dicas que eu sempre falo, cara, procura um especialista, procura uma agência de investimentos que vai te ajudar, procura o gerente do banco. Em alguma situação, o cara tem que começar. E muitas pessoas acham que investimento, fazer investimento é só para quem tem grana. Não. Se o cara ganha 2, 3.000 por mês ali, conheço pessoas assim, ele já consegue começar a poupar. Num fundo fácil, poupança, CDB, sabe? Pega pouquinho da grana dele ali, 50, 100 reais por mês, e guarda. Não é possível que o cara não tenha um planejamento que de 3.000 ele não consegue guardar 100, 50, já é alguma coisa. Se ele guardar 100 reais por mês, no final do ano ele vai ter 1.200 e rentabilizando, né, acima da inflação, não vai estar perdendo dinheiro. Em 10 anos, quanto ele vai ter, sabe? Estou falando em mais de 10 mil, sem contar os juros, né? A rentabilidade. Então, mas tem que ter paciência, né? Só quem consegue acumular muita grana de uma vez são pessoas que ganham muito dinheiro. A maioria da população no Brasil não é assim. Mas o cara que ganha 10 mil, o cara que ganha 10 mil tem a obrigação de guardar pelo menos 500 reais por mês. Para tudo dar errado. Nós estamos falando de 6 mil por ano. Em 10 anos, né? São 60 mil, mas a rentabilidade, nós estamos falando de quase 100 mil reais aí. Nós temos que entender e saber que é prioridade sermos constantes em nossos atendimentos, venda e ter foco no trabalho. E o resultado disso eu aumento o meu patrimônio, a minha vida. Olha, são dicas simples, eu acho que todos podem fazer. Tá, Ricardo, mas quais os números? No final aqui eu vou entregar uma dica, desse vídeo eu vou entregar uma dica fundamental que eu passo até para a pessoa que começa a trabalhar comigo, para vários alunos, que ajuda muito no planejamento de uma pessoa, ela entender como que é feito, independente de quanto ela ganha. A primeira coisa que temos que entender quando vamos nos planejar do mercado financeiro é uma situação simples. O que é folga financeira e o que é sobra? Folga financeira é aquela situação consciente. É aquela pessoa que tem aquela folga, enxerga aquela folga e sabe aplicar aquela folga. Ele sabe o que ele precisa para viver, né? E quanto desse que ele precisa para viver, depois o que sobra para ele, o que tem de folga para ele gastar. Folga. Aí vem a sobra. Às vezes não fica muito claro e todo mundo fica esperando, a maioria das pessoas, inclusive dos vendedores, nós esperamos a sobra. E quando sobra dinheiro? Entendeu? Quando sobra dinheiro, vamos dar um exemplo. Vamos supor que eu vá fazer um churrasco. Para esse churrasco eu chamo lá 30 pessoas, certo? Confirmo as 30 pessoas e o churrasco é no sábado. Só que sábado, sexta-noite já começa a chover e o churrasco ia ser no quintal, né, da minha casa e não tem cobertura lá.
tá? Ia ser tudo aberto. Ou seja, choveu demais e continua chovendo, né, na sexta e no sábado. E muita gente não foi, ligou desconfirmando das 30 pessoas, foram 10. Daí o churrasco foi dentro de casa, a gente deu um jeito lá, assou a carne, em vez de fazer diferente. Só que eu tinha comprado comida para 30, olha só. Mas foram 10, eu tive a confirmação ali na tarde de sábado. Então o que eu vou fazer? Eu vou pôr para fazer toda a comida dos 30? Ou vou fazer a comida dos 10? Ou seja, eu fiz a comida para 10. Se eu fizesse para os 30, eu não teria, normalmente a gente vive assim, eu não teria essa sobra. Então teve uma sobra, porque eu tive um planejamento antes. Se eu fizesse para os 30, não teria um desperdício, aí seria sobra. Como eu me planejei e fiz para 10, virou uma folga. Então as pessoas confundem folga com sobra. Ou seja, é diferente eu fazer um churrasco para 30 sabendo que não vão 30, vai sobrar muita coisa, é um desperdício. E outra coisa é eu me planejar, sabendo que dos 30 vão 10, eu guardo o restante e uso para a próxima vez. Só que com dinheiro é diferente, eu acumulo reserva para comprar algo, para realizar um sonho, para fazer uma viagem, não sei, para aumentar meu patrimônio. Então esse é o exemplo que eu tenho aí, né, do churrasco, um exemplo bem simples que ajuda a gente a entender, acho que de uma forma bem didática. Tem uma mulher, né, que trabalha comigo há muitos anos, lá no escritório, que eu trabalho em uma multinacional, e ela chegou totalmente endividada, né? E no nosso escritório, ele é uma multinacional e pessoas de alta performance, com comissões de alta performance, são muito altas. E do que eu vou falar, não vou falar em valores aqui, mas vocês já vão entender. Ela chegou devendo uma casa hipotecada, ela era uma empresária falida. A casa dela estava a leilão, ela praticamente, né? Não sei a fundo a história, mas eu sei mais ou menos o que ela fala por cima. Então ela estava devendo a casa, estava penhorada lá a casa. E ela chegou com um objetivo, primeiro quitar essa dívida, ou seja, tinha um propósito, trabalhou muito, muito, né? Só para você entender, isso já passaram-se 12 anos, ela continua trabalhando muito, e agora o que era para quitar, ela quadruplicou, né? Porque em 3 anos ela quitou a dívida dela. Ela tomou a casa de volta, porque ela estava perdendo a casa. Que era uma casa financiada, não estava pagando as parcelas. Não, na verdade a casa era quitada, ela foi financiando partes da casa. Então praticamente foi perdendo tudo. Ou seja, para uma pessoa que está em 3 anos uma casa, significa que ela tem que ganhar bem e tem que trabalhar muito. Por um propósito de quitar a casa, ela acostumou-se a trabalhar muito. Quando eu falo trabalhar muito, ela trabalha de segunda a sexta todos os dias, normal. E sábado e domingo livre, porque a comissão é bom, mas eu tenho pessoas que trabalham, que eu vejo, né, que trabalham menos, num ritmo muito menor. E, ou seja, ela tinha um propósito. Ela não, porque eu vejo pessoas que às vezes têm esse propósito, mas não correm atrás dele. Ah, vou perder minha casa. Perde a casa, mas não faz o que tem que fazer. Ou seja, arregaçar as mangas e trabalhar. As pessoas falam baixar a cabeça e trabalhar. Não, falam levantar a cabeça e trabalhar. Tá? Muitos vendedores dizem que é impossível se planejar financeiramente, né? Trabalhando com vendas por causa da sazonalidade. Eu digo, não, claro que, né? Primeiro, isso não é verdade. Primeiro, nós temos que trabalhar, como eu falei da minha colega aqui, né? Você tem que ser um vendedor batedor de metas. Batedor de metas. Lembra o número? Pelo menos 70%. Ah, mas um mês eu bati 30, mas no outro mês você bateu 100. E no outro você bateu 80. E na média ficou bom, entendeu? Você tem que ser um batedor de metas. O ideal é 100%. Entenda a sua renda anual. Quanto que eu ganho por ano? Pega lá, esse mês eu ganhei
1.000, mês passado eu ganhei 700, outro mês eu ganhei 1.500. Então, soma quanto é o total que a gente fala, total cash, independente de ser o top ou o último da fila. Nós temos que entender, o vendedor ele tem que entender a sua renda, o vendedor não entende, ele acha que 2, 3 meses no ano, 6 meses, bom, resolve tudo, não é assim. E se não tiver um ano inteiro, está começando, pega lá 1 mês, 2 meses, 3 meses, puxa, minha média agora nesses 3 primeiros meses no início, tá interessante. Depois soma, quando tiver 6 meses de empresa, soma lá os 6 meses, vai pontuando a sua média. Então o vendedor tem que olhar a média, porque a maioria dos vendedores a renda não é fixa, ela tem alguns que tem o piso, mas quando a renda passa o piso, é aquela renda. Então não caia nessa, ok? Eu tenho também um outro colega que trabalhou comigo, ele já estava na companhia antes, agora ele faz uns anos que ele saiu, ele trabalhou por 18 anos, de novo, alta performance, teve a moça lá que tua casa, ele, 18 anos na empresa, ele saiu sem nada, ganhando bem, porque ele vivia nisso, trabalhava 1, 2, 3 meses bem, achava que estava tudo resolvido, tinha um ano melhor e achava que tudo estava resolvido. Nunca está tudo resolvido. O vendedor tem que ter essa consciência. Na verdade, em muitas profissões. Pega o médico, ele sempre trabalha muito. O médico ganha bem, mas ele sempre trabalha muito. Né? Nós, ele se preparou para aquilo, tem uma outra situação, mas não interessa. Nós, vendedores, quando temos a oportunidade, também temos que trabalhar muito. Nós não podemos ter aquela falsa sensação que já resolveu, já ganhou o jogo. Ok? Então, esse colega meu, por 18 anos, do jeito que ele entrou, ele saiu. Não fez nada. Enquanto a minha colega lá já está diferente. Bem diferente. Ok? Tá, Ricardo, então como que eu faço isso acontecer? Primeiro ponto, sempre dê o seu melhor em vendas. Busque primeiro, não adianta eu querer poupar se eu não tenho renda. Então, mesmo que seja um local ruim de gerar comissionamento, não importa. Você vai melhorar, sempre você dando o seu melhor ali, você vai dali para outro emprego, de outro emprego para outro emprego, e vai evoluindo. Isso aconteceu comigo e com várias outras pessoas. Eu tenho que estar totalmente pronto para a oportunidade? Não, eu tenho que estar pronto mentalmente, saber que eu estou evoluindo e a oportunidade veio, eu vou ter que dar um jeito de resolver. Construa uma ótima renda anual. Ok? Não pule etapas. Como eu falei, poupe sempre, independente de quanto ganha. Mas eu estou endividado, então você vai ter que trabalhar mais. Lembra? Primeiro, renda, gerar renda, para daí, sabe? Tem que ter mente fria. Não é fácil. Já passei por situações complicadas também no início da minha carreira. Estude sobre como fazer com dinheiro, como investir seu dinheiro com segurança. Você tem que saber, independente de quanto você ganha, que tipo de investidor que você é. Conservador, moderado, arrojado. Conservador é aquele lá que põe realmente na poupança, produto a longo prazo. Previdência. O moderado, ele mistura um pouquinho disso com outras coisas. Eu vou arriscar um pouquinho em produtos de mais risco, sabe? Bolsa, tá? E outros mais arrojados que gostam disso. Então, cada um tem o seu perfil, sabe? Hoje, no Brasil, existem várias... você pode ir no banco, você pode ir numa corretora de investimento, que são confiáveis. Busque informações dessas empresas, o rating delas, que é o rating, a nota delas no mercado financeiro, no mercado das empresas. Tá? Busca no Google quem é essa empresa, nos jornais, finanças, consulte um amigo. Se você se sente seguro, vai no banco mesmo, sabe? Primeiro, o importante primeiro é começar. Mas quando você começa a buscar informações, vai no jornal do comércio, vai no Infomoney, vai na Ford, vai no Valor Econômico, você começa, puxa, olha isso aqui, você começa a estudar sobre o assunto. Você não precisa dedicar muito tempo nisso não, ali, dá um Google ali, sabe? E começa a ler sobre o assunto, isso aí é 10, 15 minutos por dia, nem por dia, 1 hora na semana, você tem que entender onde você vai pôr seu dia, sabe? Às vezes a gente fica ali, temos que ter também, só vendo algo que não tem interesse, né? Tem gente que gosta de ver, eu não vejo há muitos anos, cresci vendo, né, novela,
Isso aí toma um tempo da nossa vida. Se você gosta, todo respeito, mas olha o tempo que você poderia estar investindo em você como profissional, na sua vida, no seu patrimônio, sabe? Mas cada um tem sua realidade, o seu gosto, não estou aqui para julgar ninguém. Mas estou falando que tempo a gente tem, no período da novela, outro período que a gente está fazendo nada, sabe? Sempre tem. O mais importante é sempre estar procurando não gastar mais do que ganha. Ou seja, do que você ganha, você tem que poupar algo, sabe? E é igual financiamento, né? Você vai financiar algo, você ganha lá 1.000, sempre números redondos, né? Estou falando hipoteticamente, você ganha 1.000 ou 10.000, não importa, 1.000, o banco, financeira, né, do carro, da casa, não vai deixar você financiar mais de 30%, porque ele acha que 70%, no mínimo 70% você precisa da sua renda para viver. Então, contrapartida, os outros 30% é para você investir. Mas se você vai investir tudo no financiamento, ou numa dívida, né, ou num carro, né, uma casa eu acho mais interessante, mas num carro, puxa, você vai ficar ali 2, 3, 4, 5 anos só pagando o carro que está depreciando. Então, é complicado. E não vai guardar mais nada. Se além do financiamento, vai pagar seguro, PVA, várias coisas, né? Manutenção do carro, combustível, faz parte. Aí a pessoa às vezes faz a conta dos 30%, mas gasta mais. E aí ela começa a ficar apertada, por isso que não sobra, né? Não tem folga. Né? Aquela história da folga e da sobra. Ok? Aqui eu queria finalizar com uma dica, tá? Como que funciona isso aí mais ou menos do financiamento, como que os investidores olham isso, mas vou traduzir aqui de uma forma bem simples. Imagina uma pizza, né? Redonda, né? Seria um gráfico da pizza. Daí você pega, olha essa pizza, 30% dela é para você poupar, investir na sua vida. E 70% é para você viver. Porque quanto mais ganha, melhor, né? Daí você pega de novo, você tira esses 30% da pizza, põe os 70% para lá, 30%. Desses 30%, você vai dividir ali 10% para investimento de curto prazo, 10% para longo prazo e 10% para se proteger. Olha só que interessante. O que é isso? Curto prazo, né? Poupança, que você pode tirar o que você quer, CDB, título de capitalização. Então é alguma coisa. Eu não acho que são os melhores investimentos, mas é para começar o que eu estou falando aqui. Não sou um especialista, né? Eu gosto de falar, cuidar do meu dinheiro, mas a pedido estou compartilhando. Mas já é um começo. Quando você começa a perceber oportunidades melhores, mesmo conservadoras como essa. Daí, mais 10% do seu gráfico da pizza, dos 30% que você tirou, você vai pôr a longo prazo. Letras do Tesouro, isso é interessante. Bolsa, Previdência. Então, isso é longo prazo, mas Ricardo, Bolsa não é curto prazo? O interessante é você deixar muito tempo. A Bolsa ganha muito dinheiro muitas vezes, porque as pessoas não têm paciência, vê cair já, né? Pôs mais, tira menos porque está caindo, sabe? Não vou falar sobre isso agora aqui, mas a longo prazo, né? Letras do Tesouro, então, é muito bom. Rentabilidade em vários segmentos, situações aqui garantidas. Previdência, algumas são boas, algumas são ruins, por isso que é importante investigar, ler os números. Tá, então falei curto prazo, longo prazo. E agora, Edgar, médio prazo? Não. Você tem que ter 10% para ter proteção. Lembra que eu falei, o carro? Você vai ter que pagar seguro do carro, se você tem um carro. Você vai ter que pagar plano de saúde, você tem que pagar seguro da casa, você tem que pagar até um seguro de vida. Você tem que ter seguro. Mas a empresa paga plano de saúde para mim. Que bom, mas e o seguro do carro, o seguro da casa, sabe? Ela paga o seguro, também tem um seguro de vida. Maravilha. Né? Talvez então, você não precisa fazer essa distribuição. Você só vai pagar o seguro do carro, o seguro da casa. E se você gastou 7% aqui da sua renda, os outros 3% você administra em folga. Não vai gastar. Sobrou aqui, eu vou gastar. Não. Então essa conta é muito simples. Ganhei 1.000, separo 700,
Estou falando do líquido, tá? 1.000 líquido, separa os 700, que é para eu viver, 30% eu vou administrar em investimentos e proteção para mim. Ok? É isso, eu tentei falar da forma mais simples e didática possível aqui, e realmente espero que ajude. Isso aqui não tem, o que eu falei aqui não tem a ver com inteligência, tem a ver muitas vezes até com o nosso emocional. Mas o que nós temos que fazer quando se fala em investimento, em poupar? Começar. Para irmos entendendo e aprendendo. Ok? Um abraço. Fiquem bem. Gostou do conteúdo? Compartilha, curte, para levar esse vídeo para mais pessoas aí. Um abraço.